E eu que pensei ontem que essa estronvenga de notícia de Gustavo Lima, candidato à presidência, fosse morrer ontem, no dia do anúncio. Meus amigos, a coisa desdobrou de um tanto e eu quero atualizar vocês de tudo. A gente pode começar falando que Gustavo Lima teve um bate-papo com Jair Messias Bolsonaro a respeito de sair candidato ao Senado. E quando Bolsonaro esperava o anúncio de Gustavo Lima, candidato ao Senado, Gustavo Lima anunciou que seria candidato à presidência. Eu queria saber de você o que você acha de um candidato que pretende ser aliado de Bolsonaro, que já começa a campanha, a suposta campanha, a pré-campanha, mentindo para o seu maior aliado, que seria, neste caso, Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a máxima de Gustavo Lima na entrevista que ele deu ao Metrópolis, dizendo que tem que acabar com esse negócio nem de direita e nem de esquerda, que ele está acima disso tudo. Eu conheço pelo menos uma meia dúzia de picaretas que alegou a mesma coisa e que no final tombou para a esquerda mesmo. Então eu vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap levam a nossa voz mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral pra gente. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. E eu comecei ontem mesmo de manhã avisando que eu não votaria no Gustavo Lima e eu dei os meus motivos. Como vocês sabem, na entrevista que ele concedeu ao Metrópolis, ele disse, abro aspas, chega dessa história de direita e esquerda, não é sobre isso. É sobre fazer um gesto para o país no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população, disse o cantor. Declaração essa que o Gustavo Lima não desmentiu, então eu vou supor que a declaração é verdadeira. Como eu sou de direita e Gustavo Lima já disse que não pretende representar nem esquerda nem direita, ele me colocou nesse balaio. Logo, ele não terá meu voto exatamente por isso. Mas a coisa toma outras proporções muito mais inimagináveis quando você fica sabendo da dobradinha à presidência de 2026 que o PRTB fez circular, que quer filiar Gustavo Lima e fala em dobradinha com quem? Ele, o próprio Pablo Marçal, vulgo conhecido Farsal, que era um fenômeno nas redes sociais, até que resolveu falar de política e hoje ele perdeu mais de 40% de seu engajamento porque só falou besteira e, graças a Deus, boa parte dos brasileiros finalmente acordou. O presidente do PRT diz que cantor sertanejo poderia ser vice do coach ou o coach ser vice do cantor sertanejo. Eu quero que vocês guardem em perspectiva, porque teve um monte de gente que veio com esse discurso e eu vou lembrar de vocês, na minha opinião, o pior de todos, tá bom? Seguindo aqui, o Gustavo Lima, segundo o Corvo, lançou mal sua campanha e já estragou tudo. Marçal ligou para Gustavo Lima após anúncio de sua candidatura à presidência e disse: nova safra de políticos. Pelo que me consta, uma das coisas que Gustavo Lima mais fala é que, com muito orgulho, ele não é político, mas ele pretende ser. Tá? Bom, a Isa, ela fez uma asseveração que eu acho bem preponderante, que ela diz o seguinte, ó... Eu não vejo como ruim alguém querer tentar se candidatar a algo. Não acho traição. Cada pessoa tem seus próprios interesses e sonhos. No caso do Gustavo Lima, qual o problema ele querer também ser presidente? E isso é traição ao presidente Bolsonaro, por quê? Quanto mais gente na nossa política, melhor. As pessoas precisam abrir a mente. Querida Isa, eu acho que o seu pensamento está totalmente coberto de razão. Eu vou dizer por que eu acho que é traição. Primeiro, traição com a direita. Por quê? Porque Gustavo Lima já disse que não pretende representar a direita. Mas muito mais sério do que isso foi ele ter tido um bate-papo com o Bolsonaro, como trouxe a Tizuki. Ela disse o seguinte, ó, além de ter Caiado como aliado, segundo Metrópolis, faz poucos dias que Gustavo Lima conversou com Bolsonaro e disse que seria candidato ao Senado. Eu acho que se existe a construção de uma estratégia, o mínimo que se espera é que os envolvidos comuniquem-se entre si antes de tomar qualquer decisão, e eu vou mais fundo, viu, Tizuki? Se comuniquem e comuniquem-se com o povo, com o eleitor, que merece toda a consideração do mundo, de forma clara e inequívoca.
E aí a Tizuki continua. Então o problema não está no fato do cantor se lançar à presidência da República, mas no que estava sendo acertado nos bastidores, na palavra do cantor, na confiança, enfim. Gente, eu não consigo lembrar de outra pessoa que fez a mesma coisa, a não ser o Pablo Marçal. E vocês lembram como eu fui xingada aqui na época que estava todo mundo ovacionando esse farsal? E eu aqui, rente que nem pão quente, gente. Ele é uma Joyce Hasselman 2, ele é um ator pornô 2, ele é igualzinho a Soraya Tronic. Vocês estão trocando os pés pelas mãos. E aí ataque, xingamento, cancelamento e o povo se desinscrevendo. No final das contas, para onde que o Marçal tombou? Para Boulos, para a esquerda. Então, se o Gustavo Lima teve uma conversa com Bolsonaro dizendo que ele se lançaria ao Senado pleiteando um apoio de Bolsonaro, o que eu acredito que tenha sido dado, porque ao Senado eu também votaria em Gustavo Lima de forma fácil e inequívoca. Por que o Gustavo Lima resolveu trocar no meio do caminho, supostamente sem avisar a Bolsonaro? Comecem a pensar aí direitinho, tá? Mas parece que o Gustavo Lima já afinou. No máximo virá como senador. Mais uma brochada dos intergalácticos, lembrando que as redes do farsal diminuíram bastante depois que ele tentou dividir os votos da direita. E aí, eu fiz uma thread que eu achei bem necessária para vocês lembrarem quais foram alguns dos meia dúzia que eu citei na abertura desse vídeo que apareceram com as máximas, nem direita nem esquerda, eu estou acima disso tudo. Portanto, eu tenho a virtude, eu tenho a força da virtude. Eu não sou político, eu sou um empresário muito bem sucedido. Me diga aí de quem você lembra de bate-ponto agora nos comentários. Diz aí. E a minha thread começa assim: oportunistas que usaram o jargão nem direita nem esquerda como forma de sinalizar falsa virtude. O povo brasileiro ainda possui uma memória muito curta. Segue o fio aqui. Vamos começar por João Dória, o calcinha apertada de São Paulo. Ele não só disse que ele mesmo não era nem de esquerda e nem de direita, como colocou a carapuça no Brasil inteiro, meu amigo. A geração nem. Dória diz que Brasil não é de esquerda e nem direita e se apresenta como resolvedor de problemas. Sim, gestor foi a santa capa que ele se apresentou e também o não sou político. Outra sinalização de falsa virtude que na época estava no grau máximo e teve quem acreditasse, hein? Teve quem acreditasse. Ele falou, olha, João Dória, eu não sou político não, o prefeito de São Paulo faz político o tempo todo e é um dos políticos que mais lucram com o descrédito dos políticos. Bem, me parece ser a mesma estratégia. Artigo, vendido como gestor, Dória foi o pior prefeito de São Paulo em 18 anos, na minha humilde opinião, perdendo só para Haddad. Tá? Outra sinalização ridícula que teve o incenso da Peppa Pig é que ele é um gestor, João Dória é um gestor. Quem não lembra disso? Porque eu lembro muito bem, porque eu me esguelava naquele outro canal que foi derrubado, que vocês estavam caindo numa armadilha. A pecha era de empresário, empreendedor, bem-sucedido, logo saberá administrar São Paulo. E essa foi uma pecha que o Gustavo Lima também apelou. Eu cheguei a perder 3 dentes e eu consegui consertar, coisa que a maioria das pessoas não consegue, e isso é verdade. Acontece que, a Anitta, ela também foi muito pobre, hoje ela tem muita condição e isso a capacita para ser administradora política e pública de alguma coisa? Eu imagino que não. Depois de toda essa palhaçada, tudo que nós conseguimos lembrar de João Dória é que ele foi muito ruim para o governo de São Paulo. Mas o que será de tão ruim que ele fez, se é que você não lembra, tá? Na pandemia, Dória anunciou restrições severas e mais severas na fase emergencial para diminuir a transmissão da Covid, exclui serviço da lista de essenciais, restrições vão de 15 a 30 de março, que aí ficou renovando. Vocês lembram, né? E aí ele foi o adepto e defensor do fecha tudo a economia, a gente vê depois. Estado de São Paulo volta à fase vermelha e fecha comércios, restaurantes e a partir de sábado.
as escolas continuavam funcionando. Quem não lembra, quem perdeu seu negócio, seu restaurante, seu barzinho, sua birosquinha, o povo que vendia cachorro-quente na rua, que vendia pipoca, algodão doce na rua, que teve que ficar em casa se submetendo àquele auxílio que foi muito generoso na época do governo Jair Messias Bolsonaro, mas que no final das contas não dava mesmo para sustentar, por exemplo, uma família de 4 filhos, tá? João Dória, tá? Ele que era lá o líder do Consórcio Nordeste, que era a voz pública contra Jair Messias Bolsonaro e as políticas públicas que Bolsonaro quis implementar na pandemia. Ele também instituiu o famigerado passaporte vacinal, sem nem querer saber da condição pré-saúde das pessoas. Ele instituiu o passaporte da vacina para servidores em São Paulo. Servidores que não comprovarem vacina ou atestado que contraindique imunização poderão responder à PAD. Foi por meio de decreto. Ele cagou para as crianças. Ele quis vacinar crianças de 5 a 11 anos em 3 semanas e, mesmo sabendo que a doença lá do Xing Ling acometia com mais gravidade e seriedade os mais velhos. Em plena pandemia, como se não bastasse tudo isso, pandemia fecha tudo, o miserável do João Dória, porque para mim ele é um miserável, aumentou impostos da carne, do peixe, do frango, do ovo, de medicamentos genéricos, entre outros absurdos, aumentando o preço da cesta básica e da energia. Esse foi o João Dória. Quem João Dória se apresentou? Gestor, nem direita, nem esquerda. Eu não sou político. Esse foi o João Dória. E no final das contas, quem se diz, né, não ser nem de direita nem esquerda, tomba para que lado? Olha aqui. João Dória diz que errou e pede desculpas a Lula por provocação após a sua prisão. Eles sempre tombam para a esquerda. Quando eu disse a vocês, o Marçal vai tombar para a esquerda, porque ele nunca foi de direita, a partir do momento que ele se lançou como candidato à presidência pela primeira vez e disse que a diferença de Bolsonaro e Lula era o dedinho, eu já saquei que aquele cara era um oportunista. Eu estou dizendo que o Gustavo Lima é um oportunista? Não, eu estou dizendo que ele está fazendo uso de narrativas, de falas de grandes oportunistas que nós tivemos contato. E aí, meu amigo, gato escaldado sente medo de água fria. Cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. O passado me deu experiência. E eu encerro. Tudo isso Dória fez sob a sacra égide do nem esquerda nem direita, não sou político, sou empresário bem-sucedido. Eu disse, vão a PQP com a candidatura à presidência do Gustavo Lima. Eu sou direita e ele já declarou que não pretende me representar. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Mas antes de encerrar, eu deixei uma perguntinha lá para ele. Como ele pretende lidar com o Supremo? Que se ele disser que é de direita, o Supremo vai boicotar, através de seus muitos tentáculos, toda a iniciativa que ele tentar aprovar. Inclusive, iniciativas que visarem proteger o agronegócio em sua propriedade e em seu comércio. Como que ele pretende? Ele não é um bom gestor das suas empresas privadas? Como ele pretende colocar em prática as suas ações excepcionalmente vitoriosas na administração pública? É isso. Agora eu conto com um comentário de vocês, o que vocês acharam desse lançamento, dessa candidatura doida, sabendo que agora tem até PRTB querendo fazer dobradinha Gustavo Lima e Farsal, e o que vocês acharam dessa pequena lembrança que eu trouxe para vocês de Dória, provando que todo o enredo que Gustavo Lima está apresentando hoje para lançar-se à vida política, o Dória já usou, o Farsal também, e eu poderia citar mais uma dúzia e meia aqui de cafajestes que se apresentaram no mundo político com os mesmos enredos. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Aqui tem um Pix, se você gosta do meu trabalho, você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição eu deixo umas contas bancárias lá e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Agora é com você. Brilhe nos comentários e me conte. Você votaria no Gustavo Lima, mesmo depois de tudo isso que eu trouxe para vocês? A gente se vê, brava gente.